Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero confessar para vocês que eu estou participando de uma caravana federativa em que não é uma coisa do PT, é uma coisa do governo. Portanto, aqui tem muita gente de outros partidos políticos, de prefeitos, de prefeitas. Tem deputados e deputadas que não são do PT, são de outros partidos políticos. E nós ainda não estamos em época de campanha eleitoral. Se bem que eu tenho um compromisso de honra comigo. Aquelas tranqueiras que destruíram esse país não voltarão a governar esse país nunca mais. E eu queria começar naquela parte que o companheiro Padilha terminou. Eu queria contar um pequeno trecho da minha história para vocês. Em 1975, dia 24 de abril de 1975, eu tomei posse como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu não sabia falar. Se alguém colocasse o microfone na minha frente, minhas pernas já começavam a tremer. E eu descobri, com poucos dias no sindicato, que havia uma falta de compreensão dos dirigentes sindicais do que era fazer sindicalismo. Normalmente, os sindicatos convocavam uma assembleia, os trabalhadores não compareciam apenas aqueles que recebiam Bolsa Escola, aqueles mais chegados à diretoria. Era sempre muito vazia as assembleias, daqui eu estou vendo o dirigente sindical que sabe disso. E o dirigente sindical falava, o povo não veio porque ele confia na gente. E aí o sindicato não fazia nada. E eu descobri que para fazer sindicato, a gente deveria compreender uma coisa diferente. Primeiro, a gente não pode escrever um boletim no sindicato que é tão longo que os trabalhadores não conseguem ler entre a porta da entrada e o local de trabalho. Porque a gente convoca para uma assembleia, a gente passa meia hora xingando o governo no boletim e quando a gente coloca a data da assembleia, o cara não lê, então ele não vai. A segunda coisa é que a gente não faz sindicalismo dentro do sindicato. Eu convenci a minha diretoria que o sindicato era a porta de fábrica e o chão de fábrica. Que, portanto, o sindicato era à beira do lugar da burocracia do sindicato. E passei a não convocar mais a assembleia do sindicato. Passei a convocar a assembleia, sabe, na porta de fábrica. Porque na porta de fábrica é barato. Você não precisa pagar para o trabalhador ir, ele vai. Você não precisa fazer boletim, você vai falar. E fica muito mais fácil as pessoas pegarem confiança naquele dirigente que está lá junto com ele todo dia de manhã, denunciando os problemas, recebendo a informação dos trabalhadores. E aí, de repente, eu descobri que aquelas assembleias vazias que a gente convocava no sindicato se transformaram em assembleia de 50, 60, 70 mil pessoas no estádio de futebol. Isso acabou outra vez. O sindicalismo vive um estágio muito triste. Tá? Ou na política, o que é que nós descobrimos? Eu descobri na política que quando eu fui, em 1978, na Câmara dos Deputados, para tentar convencer os deputados não votarem uma lei que o ministro Arnaldo da Costa Prieto, ministro do governo Geisel, tinha feito uma lei proibindo bancário de fazer greve, professor de fazer greve, até frentista de posto de gasolina estava proibido de fazer greve. Aí eu fui em Brasília para tentar conversar com os deputados. Só pelo fato
de eu anunciar aqui em Brasília, o Arnaldo da Costa Prieto fez um pronunciamento na televisão, dizendo que o dirigente sindical que fosse a Brasília protestar, ele iria caçar o dirigente sindical. Sabe o que eu fiz? Eu pedi licença do sindicato, coloquei o meu vice na presidência e fui para o sindicato, e fui para o Congresso Nacional. E aí eu fiz a grande descoberta da minha vida. Eu descobri que não tinha trabalhadores no Congresso Nacional. Ora, se não tinha trabalhadores no Congresso Nacional, como é que eu queria que o Congresso Nacional aprovasse uma lei de interesse dos trabalhadores? Foi por isso que eu tomei a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores, para ver se a gente tinha trabalhador no Congresso Nacional. Eu estou contando essa história porque quando eu cheguei no governo também, eu percebi que os pobres são tratados como se fossem invisíveis. Na hora que você elabora o orçamento da União, os pobres não aparecem, porque já tem uma estrutura formatada para distribuir o orçamento. E quem não está, não entra. É mais fácil tirar um pouco do que já dá do que colocar alguém novo. E nós, então, tivemos que começar a mudar alguns padrões. É importante lembrar que a gente começou com o programa Fome Zero com R$50. É importante lembrar que a gente começou o programa Fome Zero com R$50, até chegar no Bolsa Família. E era uma guerra, tudo era uma guerra, porque não estava previsto, João, a gente cuidar dos pobres. Aliás, é importante a gente não esquecer que pouco tempo atrás, só não tinha Brasil Sorridente, como determinadas regiões desse país, os políticos levavam uma sacola, uma cesta cheia de dentadura pronta, chegavam no lugar para os povos experimentar a dentadura e ver qual é que cabia na boca. Era assim. Esse país era assim. E nós então resolvemos mudar. Mudar tentando fazer com que as pessoas tivessem um mínimo de respeitabilidade. Porque o que falta no mundo é as pessoas conquistarem outra vez o direito de indignação. Nós temos que nos indignar com o preconceito, com a desigualdade. Não é desigualdade de gênero, desigualdade de raça, é desigualdade da comida, desigualdade no salário, desigualdade da moradia, desigualdade no transporte. É só desigualdade. E nós então precisamos ter a decência, enquanto democratas, de nos indignarmos e achar que não está correto. Achar que não está correto. Senão a gente não conserta o mundo. Como é que pode o mundo rico ter gasto ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e não ter gastado 10% disso em comida para 760 milhões de habitantes no planeta que não tem o que comer? Alguma coisa está errada. Então, quando a gente resolve começar a política de inclusão social, eu queria até pedir para os intelectuais que estão aqui, os professores, os advogados, as pessoas que têm mais letramento, sabe? De letra é letramento, não é não, João? Letramento. Então, para as pessoas mais informadas, estudar um pouco esse país. Pegue da Proclamação da República, pegue de 1889 até o dia de hoje, para ver quantos presidentes da história desse país fizeram política de inclusão social. Não acreditem em mim, façam pesquisa, para a gente saber em que momento nesse país foi feita política de inclusão social. Os pobres nunca
foram bem tratados nesse país. Aliás, a canalice era tanta que o pobre só é lembrado num dia da eleição. Porque antes, nem depois, se lembra do pobre. Então nós resolvemos fazer com que o governo vá até o povo. Não vamos esperar que uma pessoa que não tem dente, que está trabalhando lá no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, que ele tenha tempo de tomar um banho, sair de casa e ir para a cidade para ir no dentista. Ele não tem. Não tem tempo e não tem dinheiro. Então, se esse cidadão, essa cidadã, não pode vir até a cidade, o Estado tem que ir até ela. Nós aqui temos estrutura de procurar essas pessoas para cuidar dela. E é isso que nós estamos fazendo. É isso. O mais especialista é exatamente isso. Eu posso dizer para vocês aqui em Minas Gerais, a máquina que nós vamos inaugurar hoje, para fazer radioterapia lá em Itabira, e a que a gente vai montar no Brasil inteiro, é a mesma máquina que o Xi Jinping, que o Trump, que o Lula, que o Putin, que o Macron vão usar se tiver câncer. Ou seja, o que nós queremos é dar ao povo pobre o direito pleno de cidadania, de respeitabilidade. É por isso que a gente está fazendo com que essas máquinas que pareciam impossíveis cheguem até o povo. Porque não é justo, não é humano. Uns podem pegar um avião e para qualquer parte do mundo fazer um exame. E o pobre vai ter a primeira consulta na UPA ou na UBS. O médico constata que ele precisa de um especialista, seja um cardiologista, seja qualquer profissão. Aí ele vai na secretária marcar. O doutor Geraldo pediu para o senhor, para mim pegar um especialista, um ortopedista, um cardiologista, qualquer coisa, um urologista. Aí a moça fala, só daqui a 11 meses. Aí ele vai para casa esperar os 11 meses. Aí depois de 11 meses essa pessoa volta, consegue falar com o cardiologista. Aí o doutor fala, minha Nossa Senhora, você está com uma pulsação muito forte, você precisa fazer uma ressonância magnética. Ela sai, vai na secretária, mocinha, sempre bem-humorada, mocinha, o médico mandou a senhora marcar uma ressonância magnética para mim. A mocinha vai no computador, olha, está marcado, mas só daqui para 9 meses. Aí a pessoa volta para casa. Se for uma pessoa que não tenha feito nenhum pecado, vai continuar viva. Mas se cometeu muito pecado, é bem possível que ela morra antes de ter acesso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, nesse país, ninguém vai morrer por falta de um exame, por mais importante que seja esse exame. Ninguém vai morrer por falta de acesso a uma maldita máquina que só rico tem. Nós queremos que as pessoas tenham o direito. E se as pessoas não podem ir para a cidade, o Estado vai até ela. É por isso que estamos fazendo essas carretas. É por isso que estamos fazendo essas ambulâncias odontológicas. É por isso que fizemos o SAMU. Porque a verdade nua e crua é que nós queremos dizer que este país só vai ser um país que vai dar certo o dia que tiver governante que se preocupou com o povo. Eu voltei a governar este país em 2023. Quando eu deixei o país, prefeito, em 2010, esse país vendia 3.600.000 carros por ano. Vou repetir, quando eu deixei a presidência, esse país vendia 3.600.000 carros por ano. Eu voltei 15 anos depois. Esse país estava vendendo apenas 1.600.000 carros por ano.
menos da metade do que vendia há 15 anos atrás. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse país passou 7 anos sem reajustar a merenda escolar. Esse país passou 10 anos sem reajustar as bolsas do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse país passou 7 anos sem reajustar o salário mínimo. Esse país passou 7 anos sem fazer o reajuste do imposto de renda. E quando você não faz o reajuste do imposto de renda, as pessoas que ganham menos vão pagar mais. É assim esse país. É assim. Então nós passamos 2 anos para recuperar esse país. 86 mil casas, não sei se mais ainda, começadas no governo da Dilma, que estavam paralisadas. Entre escolas e creches, mais de 6 mil obras paralisadas. E você sabe que para refazer essas obras, a gente tem que fazer uma nova licitação e tem que fazer um reajuste de preço. Porque uma coisa que custava 10 há 15 anos atrás, agora vai custar 15. É esse país destruído que nós encontramos. Eu não esqueço, que se esse país tivesse um presidente decente e tivesse um ministro da Saúde e da Qualidade do Padilha, não tinha sido enterrado em saco preto mais de 700 mil famílias, mais de pessoas por causa da Covid. Então, nós passamos 2 anos reconstruindo o ministério. Não tinha mais Ministério da Cidade, não tinha mais Ministério dos Direitos Humanos, não tinha mais Ministério da Cultura, não tinha Ministério da Mulher, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Ministério de nada. Acabou. Porque o cidadão que governava esse país, ele não governava, ele brincava de contar mentira. A única coisa que ele fazia era liberar a arma para fazer com que o crime organizado tivesse mais armado nesse país. Era assim esse país. E nós, depois de 2 anos consertando, eu disse no começo do ano, 2025 será o ano da colheita. E nós, ontem, anunciamos os últimos bilhões do PAC. Ontem nós anunciamos 28 bilhões e 100 milhões de reais, que era o último dinheiro do PAC de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O maior investimento de infraestrutura em todas as áreas. Na saúde, na educação, sabe? 1 trilhão e 700. Ontem nós conseguimos anunciar os últimos 28 bilhões. Então estamos terminando o 3º ano de mandato. O 3º ano de mandato. Com a menor inflação acumulada em 40 anos. Estamos entregando um mandato com o maior crescimento da renda da massa salarial nesse país. Estamos entregando esse país com o salário mínimo aumentando todo ano acima da inflação. Estamos entregando esse país, sabe, com gás para mais de 15 milhões de famílias pobres que vão receber até 4 botijão por ano de graça, porque o governo vai pagar. E estamos entregando esse país com a chamada luz do povo, que quem consome até 80 kW não vai pagar nada, e quem consome até 120 vai pagar uma parcela muito pequena. Estamos entregando esse país com o povo pobre não pagando imposto de renda. Estamos entregando esse país, sabe, arrumado, com a economia crescendo. Você que é engenheiro, Valfrido, mas que conhece de economia muito, porque hoje os melhores economistas são os engenheiros. E os economistas viraram engenheiros, além de economista. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. A coisa era tão grave nesse país que a gente percebia
500 mil crianças desistindo da escola no ensino médio, porque tinha que ajudar no orçamento familiar. E quando o meu ministro me levou o problema, eu fiquei pensando, se um governo deixa 500 mil pessoas, meninos e meninas, do ensino médio, desistir da escola, porque tem que ajudar no orçamento familiar, que país nós estaremos construindo? Que futuro nós estamos prometendo? Nenhum. Porque se essas crianças não tiverem oportunidade e o Estado não oferecer chance, o crime organizado oferece. Então é importante que a gente saiba que o papel do Estado é de fazer aquilo que somente o Estado pode fazer. Aqui no Brasil tem uma coisa chamada, de vez em quando eu vejo falar, porque tem que ter capital de risco. Sabe qual é o problema do capital de risco? É que ele tem medo de risco. Somente quem pode não ter medo de capital de risco é o governo. É o Estado que tem que começar a coisa e depois pode até entregar. Mas se o Estado não começar, não tem. Eu lembro, Valfrido, quando eu decidi fazer a transposição do Rio São Francisco. Vai ser a maior obra hídrica do mundo. Eu estou até fazendo um programa, a transposição vista de cima. Estou fazendo uma maquete, que é preciso as pessoas saberem o que é essa obra hídrica que estamos fazendo, essa transposição que leva a água do São Francisco para 4 estados da federação, para atender mais de 13 milhões de pessoas que viviam no semiárido, que está interligando centenas de açudes, que está tornando perene rios que já não existiam mais, e que vai acabar com aquela fotografia de frente de trabalho, pagando R$30 para os caras ficar com a pá jogando terra de um lado para o outro, sem nenhum progresso. Que vai acabar com aquela história que foi a razão pela qual eu fui para São Paulo, para não morrer de fome. Porque a seca é um fenômeno da natureza. A fome por causa da seca é vergonha na cara de quem governa o Estado brasileiro ou de quem governa os estados. É isso que tem que mudar nesse país e é isso que está mudando. E é por isso, meus companheiros e companheiras, que eu queria dizer para vocês, para terminar a minha fala de quem não queria falar, já falou demais. Eu queria terminar dizendo para vocês, não tem volta. Não tem volta. O nosso papel é começar a dizer para cada cidadão de que não acredite, pelo amor de Deus, mesmo que a raposa tenha uma penugem branca, mesmo que ela tenha uma penugem lilás, mesmo que ela tenha uma penugem vermelha, mesmo que ela tenha uma penugem, se colocar ela no galinheiro, elas vão comer a galinha. É do DNA. É do DNA da raposa. Ela pode ser adestrada. Ela pode ser criada no teu sítio, Valfrido. Você fazendo cafuné na cabecinha dela. Mas na hora que você soltar ela no galinheiro, ela vai comer as galinhas e vai comer o galo. Nós temos que aprender isso. Porque o ano que vem é ano de eleição. E nós vamos ter que decidir que país que a gente quer. A gente vai ter que decidir se a gente quer um país que faça distribuição de livros ou faça distribuição de armas. A gente quer fazer um país que a gente vai decidir se a gente quer investimento na cultura ou a gente quer investimento na ignorância. A gente vai ter que investir se a gente quer que os nossos meninos virem engenheiros ou sejam eternamente pedreiros, ajudantes de pedreiros. Essa é a decisão que nós vamos ter que tomar. E nós não temos que ter medo de discutir alto e bom som que tipo de Brasil que a gente quer. Nós temos que falar ao mundo. É por isso que de vez em quando a gente tem que ter coragem. A gente precisa ter muita coragem. Quando o presidente Trump tomou as decisões que tomou contra o mundo, vocês não têm noção o medo de uma parte da elite brasileira.
tem que conversar, precisa conversar. Eu aprendi com a mãe analfabeta: ninguém respeita quem não se respeita. Se eu quiser ser respeitado, eu tenho que me respeitar. E é por isso que eu quero ter uma boa relação com os Estados Unidos. É o país mais rico do mundo, é o país mais poderoso do mundo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de arma, do ponto de vista de ciência e tecnologia. Eu não quero brigar com os Estados Unidos, mas eu quero que ele me respeite. Eu quero tratá-los com o respeito que eu quero que ele me respeite. Uma vez o Evo Morales era candidato a presidente da Bolívia, e eu estava em Santa Cruz de la Sierra, era a minha primeira semana de presidente. E o Evo Morales pediu uma conversa comigo e falou: presidente Lula. Ele me chamava de hermano mais viejo. Hermano mais viejo. Sabe, você viu como eu estou falando espanhol? Hermano mais viejo. Ele falava, sabe, como é que você acha que eu tenho que tratar, sabe, a oposição quando eu ganhar as eleições? Eu falei: você tem que tratar a oposição do mesmo jeito que você quer que ele lhe tratem. Você não quer ser tratado com respeito? Você não quer ser tratado com decência? É assim que você tem que tratar. E quando a gente está no poder, a gente tem que ser mais generoso. A gente tem que ser mais, sabe, mais gentil. Então, companheiros e companheiras, esse mundo a gente pode construí-lo com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Veja uma coisa, nós estamos vivendo uma situação econômica, Valfrido. A última vez que esse país cresceu acima de 3%, depois de 2010, quando eu deixei a presidência, a gente estava crescendo a 7,5%. Depois desse país nunca mais cresceu acima de 3%. Somente quando eu voltei a ser presidente, ele já cresceu 3 vezes acima de 3%. Então, companheiros, eu vou terminar dizendo para vocês: essa caravana que a gente está fazendo, essa viagem pelo Brasil com os nossos ministros, não é nada mais, nada menos do que uma integração entre os entes federados. Os prefeitos agora atendam o apelo do Padilha. Vá lá no estante da saúde para dizer se vocês querem ambulância odontológica, se vocês querem ambulância de tomografia, se vocês querem de ressonância magnética. Vão dizer o que vocês querem. Porque foi assim que nós fizemos o PAC. O PAC não foi invenção minha. O PAC, em janeiro de 2023, eu convoquei os 27 governadores de estado. Estava lá Tarcísio, estava Zema. O Zema não falou nada, porque ele só devia comer banana com casca, ele não tinha aprendido a descascar banana ainda. Então, sabe, ele não vai a lugar nenhum. O cara que não aprendeu a descascar banana, não pode querer fazer nada mais. Então, veja, eu queria até fazer um apelo. Se o Zema quiser, eu posso fazer um cursinho à distância para ele, para ensinar a descascar banana e comer. Ele vai perceber. Mas, prefeito, eu quero fazer uma coisa. O ano que vem, esse ano foi o ano do plantio e da colheita. Agora o ano que vem vai ser o ano da verdade. O ano que vem, nós vamos andar pelo Brasil. Nós vamos nos colocar a nu. O ministro Alexandre Tiveira falou: eu quero ficar nu. Não quero dizer nu, não. Bota a roupa para me apoiar. Você não vai ficar nu, não estou pedindo, porra. Eu quero o seguinte: nós vamos nos colocar a nu. Porque eu quero fazer uma comparação de política social. Aqui em Minas Gerais, quem fez mais política social? O governo federal ou o governo estadual? Em todas as áreas.
em todas as áreas, não tem critério, ele pode até escolher os assuntos. Eu quero medir quem é que cuidou mais do povo de Minas Gerais. Eu quero fazer o mesmo com São Paulo. Eu quero fazer o mesmo com Goiás. Eu quero fazer aqui, mas lógico que eu quero fazer aqui. Eu sou mineiro do Vale do Jequitinhonha. Eu sou mineiro do Vale do Mucuri. Eu sou mineiro do Vale do Aço. Eu sou mineiro do Vale do Rio Doce. Eu sou mineiro do Vale de Minas. Eu sou mineiro do Triângulo Mineiro e do sul de Minas Gerais, cara. Eu quase compro um terreno em Extrema há 30 anos atrás. Não comprei porque não tinha dinheiro. Então, vai ser um ano em que a gente vai andar por esse país tentando provar quem fez o quê. Sabe para quê? Para a gente dar direito. Dar o direito do povo bem escolher. E o povo vai decidir se ele quer o que eu acho que ele quer, ou se ele quer o que os outros acham que eles querem. E eu queria terminar dizendo para vocês, eu estou convencido, esse país teve 2 momentos de política de inclusão social. Esse país teve o Getúlio, que em 39 fez o salário mínimo. Esse país teve o Getúlio, que em 43 fez a CLT. Depois ele fez Petrobras, já de 50 a 54. Esse país teve o Juscelino, que foi muito simpático, muito agradável, trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Era um cara que também pensava na educação, sobretudo no estado de Minas Gerais. Mas eu quero até disputar quem é que fez mais universidade nesse país. Eu vou contar um dado, você que é dono de escola. A primeira universidade federal nesse país foi feita em 1920, no Rio de Janeiro, chamada Universidade Brasil. Ela foi feita porque o rei da Bélgica vinha para o Brasil, ele precisava ganhar um título de doutor honoris causa. Aliás, você sabia que eu sou o brasileiro que mais tem o título de doutor honoris causa? Logo eu, o que tem, e vou receber o da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou doido por um título. O de campeão vai ser pela Copa Brasil. Ontem nós mostramos ao Cruzeiro o que é um gavião. O nosso gavião come raposa. O nosso gavião come raposa. Se quiser colocar para tomar conta da galinha, eu coloco o meu gavião para vigiar a raposa. Mas a gente ganhou, porque como eu cuido do mais necessitado, ontem o Corinthians era mais necessitado. Então eu cuido da pessoa ganhar do Cruzeiro ontem. Vamos ver agora se lá em casa a gente está com o coração mole e deixa pelo menos eles empatar. Mas eu queria terminar dizendo para vocês, companheiros, uma coisa que é muito relevante para mim. Nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil. A democracia do mundo não está bem. O mundo tem pouca liderança mundial. Há uma fragmentação, há uma destruição da democracia, há uma tentativa de colocar fim ao multilateralismo, que foi o que sustentou a paz no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, pelo unilateralismo. O unilateralismo que o presidente Trump deseja é que aquele mais forte determina o que os outros vão fazer. Tá? É sempre a lei do mais forte. Ontem, quando eu conversava com ele falava para mim, não, presidente, você sabe, ele falou muito comigo. Ele falou, eu falei, o Trump, nós não queremos guerra na América Latina. Nós somos uma zona de paz. Eu falei, não, mas eu tenho mais arma, eu tenho mais navio, eu tenho mais bomba. Eu falei, cara, eu acredito mais no poder da palavra do que no poder da arma. Vamos tentar utilizar a palavra como instrumento de convencimento, de persuasão, para a gente fazer as coisas certas. Vamos acreditar de que a palavra, diplomaticamente, é a coisa mais forte para a gente resolver os problemas. Então, eu acho que nós estamos vivendo, as coisas vão estar tudo certo. Vão estar tudo certo. Mas o que eu quero terminar dizendo para vocês? A violência contra a mulher. O feminicídio. E aqui, eu queria que as mulheres tapassem o ouvido, porque eu quero falar com os homens. O problema da violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. Porque
Porque quem é violento é o homem. Quem bate é o homem. Quem mata é o homem. Quem desrespeita é o homem. Eu estou dizendo isso porque se a gente não mudar o nosso processo de educação, não adianta fazer lei aumentando pena, criar pena de morte, pena não sei das contas, não adianta aumentar para 80 anos, não adianta. Se não for um processo educativo, a gente não vai a lugar nenhum. Quando você vê aquela cena de um carro atropelando uma mulher e arrastando-a, eu já gostou do meu português, arrastando-a, tem um tracinho aí, entendeu? Arrastando-a. Quando você vê um cara fazer aquilo, qual é a pena que merece aquele cara? As pessoas que estão mortas, não, nem a morte vai fazer um cara daquele pagar esse crime horrendo. Quando você vê aquele brutamonte que passou o dia inteiro, sabe, na academia, ficando forte, dá 67 socos na cara da namorada ou da mulher, que pena merece um cara daquele? Que pena. Quando um cara lá em Recife tranca a mulher grávida, com 3 filhos, e a mulher barriguda dentro da casa e toca fogo na casa, que pena merece um cara desse? Quando um cara descarrega 2 pistolas na mulher e a mata, que pena merece um cara desse? Ou seja, o problema não é de pena. O problema é que nós temos uma inversão no nosso processo educacional. Macaé, você que é professora, nós precisamos colocar essas coisas no currículo escolar. É muito importante a criança aprender que Cabral descobriu o Brasil, mas é mais importante ela aprender que tem que respeitar a mãe, as irmãs e a mulher quando casar. É preciso que a gente tenha capacidade de fazer inovação no nosso comportamento. O cidadão está no bar tomando uma cachaça, ele não é bravo com ninguém. Aí chega em casa, fica bravo com a mulher. Aí fica, me dá uma cueca, me dá uma toalha, cadê a comida? Ela está fria. Aí, que cacete que é esse? Que cacete? É por isso que eu acredito na formação profissional da mulher. Porque a minha mãe largou do meu pai com 8 filhos pequenos. Largou do meu pai, a gente não tinha o que comer. A gente saiu de casa com uma tina, uma lata de leite, uma coca vazia e uma faca. Minha mãe com 8 filhos. Sobrevivemos. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país 3 vezes. Significa que a educação e o caráter vale muito. E eu quero que as mulheres estudem. Porque uma mulher, ela tem que viver com quem ela quiser, se ela gostar. Se ela quiser. A mulher não tem que morar com um homem a troco de um prato de comida, a troco de um aluguel. Não pode. Por isso é que a mulher tem que estudar, tem que ter uma profissão. Porque quando o marido engrossar, ela fala, cara, vai comer queijo em outro lugar aqui, o queijo de Minas sou eu que como. Porque se a gente não mudar o processo educacional, e aí é dos homens. A semana que vem, inglês, nós vamos reunir os poderes brasileiros para discutir. Todos nós temos que mudar de comportamento. Todos nós, homens. E temos que ensinar os nossos filhos a se comportarem. Porque o pai, o filho quando é homem, ele quer cuidar do filho, ele quer levar até o filho para perder a virgindade com 14 anos, com 15 anos. Vou levar meu filho não sei aonde. E a filha, ele quer que case virgem com 40 anos. Isso não é real. O que é real é que os dois sejam educados para viver de forma civilizada, respeitando as diferenças. É tão simples e tão fácil fazer isso. Por isso é que eu tenho dito, meu querido companheiro Hélio Costa, aos 80 anos de idade, muito apaixonado pela minha Janjinha. Minha mãe morreu em 1980 e eu converso com a minha mãe todo santo dia, porque eu acredito que existe um outro mundo. E como ela é uma pessoa muito boa, ela deve estar lá olhando o caçulinha dela. Então eu converso com ela todo dia desde 1980. E eu confesso para você que aos 80 anos de idade eu vou tentar, junto com os homens, liderar um movimento em respeito e em defesa da integridade das mulheres deste país e das mulheres do mundo. Isso vale para os prefeitos,
Isso vale para os deputados, isso vale para o presidente da República, vale para o governador, vale para advogado, vale para juiz, vale para desembargador, vale para todo mundo que tem um mínimo de decência e dignidade de não permitir a violência contra as mulheres. Um abraço, gente, e até a próxima vinda minha a Minas Gerais, se Deus quiser.